Vocês estão ouvindo? Elas são lindas, coloridas, parecem formigas bombadas e sua picada pode fazer a gente perder a vontade de viver. As Jronki, porque é delas que estamos falando, são insetos sobre os quais talvez você nunca tenha ouvido falar na vida. No entanto, pelo seu estilo de vida, diversidade e pelo fato de serem praticamente indestrutíveis, eu considero que elas são algumas das vespas mais incríveis que podemos encontrar na Polónia. Vamos começar a história com este recipiente no qual, é claro, há uma Jronka. Essa Jronka veio parar comigo por acaso, graças à atenção do meu colega, que a avistou em uma das nossas saídas de campo. E este é justamente o protagonista principal do episódio de hoje. A Jronka que veio parar comigo e que está neste recipiente bem pesado, porque tem areia aqui, é uma fêmea de Mutila marginata, ou seja, Jronka de patas brancas. E essa espécie é uma das 7 que podemos encontrar no nosso país. E isso é bastante interessante, porque a nossa fauna nacional, já que consiste apenas em 7 espécies, representa uma parte muito pequena, nem chega a 0,1% de todas as Jroncas do mundo, das quais podemos encontrar quase 8.000 espécies em todo o planeta. Jroncovata, ou seja, a família Mutilidae, é uma família de Hymenopterus. E poderíamos, entre aspas, dizer que é uma família de vespas, embora elas não se pareçam com aquelas vespas clássicas, ou seja, Hymenopterus da família Vespidae. A Jroncovate tem algumas características que são bastante incomuns quando se trata de toda a ordem dos Hymenopterus. E a primeira dessas características é que elas são parasitoides. Isso significa que elas se alimentam de outras espécies. Principalmente, são espécies de outros Hymenopterus que nidificam no solo. Mas como acontece com as regras, sempre podemos encontrar uma exceção para cada regra. E, por exemplo, as vespas do género Papognata parasitam não espécies terrestres, mas aquelas que têm seus ninhos nas árvores. Entre elas estão as abelhas orquídea, que são lindas, com cores como verde, azul, brilhantes e assim por diante. Outro exemplo bastante incrível é a Vespa Pompilidae, que muito raramente pode ser encontrada na Polônia. No geral, é uma espécie rara, e aqui me refiro à Vespa Pompilidae europeia, ou seja, a Mutila europeia. Ela, por sua vez, se alimenta nos ninhos de mamangavas. E basicamente, funciona assim. A fêmea da Vespa Pompilidae, após copular com o macho, encontra o ninho de seu potencial hospedeiro, entra nesse ninho e, como se nada tivesse acontecido, deposita ovos individuais nos locais onde vivem pupas ou larvas de diferentes himenópteros. E depois, se desse ovo nascer uma pequena larva da Vespa Pompilidae, ela começa a se alimentar. Alguém poderia pensar, tudo bem, mas digamos que há um ninho de mamangavas, lá existem muitas fêmeas de mamangava que têm ferrões e podem defender o ninho. Então como é que uma Vespa Pompilidae, muito menor que uma mamangava, consegue entrar lá, colocar seus ovos sem cerimônia e simplesmente sair? E aqui chegamos à segunda característica fantástica das Vespas Pompilidae, que praticamente todas possuem. Uma série de mecanismos de defesa que fazem com que algumas pessoas as chamem de insetos indestrutíveis. E elas realmente são quase indestrutíveis. Isso se deve à sua estrutura. O exoesqueleto dos artrópodes é feito de quitina. Por outro lado, as Vespas Pompilidae têm tanta quitina e esse exoesqueleto é tão duro que praticamente nenhum ferrão ou mandíbula consegue perfurar ou morder essa carapaça. Mesmo entomologistas especializados em Vespas Pompilidae afirmam que é difícil preparar esses insetos nos alfinetes, pois os alfinetes de aço se deformam ao tentar perfurar sua carapaça. 2 pontos importantes. Primeiro, as Vespas Pompilidae são himenópteros com ferrão, o que significa que as fêmeas possuem ferrão. Obviamente, os machos não têm ferrão, porque o ferrão nada mais é do que um ovipositor modificado ao longo da evolução, ou seja, um órgão usado para depositar ovos. Então as Vespas Pompilidae têm ferrão e esta fêmea também tem ferrão. Além disso, esses ferrões são diferentes daqueles de abelhas ou vespas comuns. Esses ferrões às vezes têm quase o comprimento total da Vespa Pompilidae. E não é só que eles são longos. As Vespas Pompilidae ainda conseguem manobrá-los de qualquer jeito. Esses ferrões se dobram. Eles são incrivelmente afiados e, além de serem afiados, o veneno que as Vespas Pompilidae injetam causa uma dor imensa. E chega até ao ponto em que uma dessas vespas, especificamente a da Zimutila klugii, foi colocada no honroso 4º lugar na escala de dor de Schmidt. Isso significa que a picada dela é extremamente dolorosa, e isso é de verdade. Essa dor dura até meia hora, mas é como se alguém enfiasse um prego em brasa debaixo da sua pele. Dói muito. Eu, pessoalmente, tive uma vez o azar de ser picado por uma dessas formigas-bala no dedo. Isso aconteceu há anos na Grécia, quando decidi pegar uma formiga-bala com os dedos pensando o que poderia dar errado. Foi justamente aí que levei a ferroada e não foi nada agradável, acreditem. Se questionado sobre a dor intensa das ferroadas das formigas-bala, eu diria que é causada pela presença de acetilcolina no veneno.
porque a composição do veneno, na maioria das espécies, não foi estudada. Apenas 5 espécies do gênero Dacimutila, dos Estados Unidos, tiveram seu veneno analisado. Descobriram que o veneno é composto principalmente por peptídeos, porém suspeito que é a acetilcolina que causa tanta dor. Outro mecanismo de defesa é que elas conseguem emitir sons. Sim, essas formiguinhas bombadas conseguem estridular, e essa estridulação não acontece só quando a gente toca nelas com o dedo. Como elas enxergam, de certa forma, têm olhos compostos, conseguem emitir sons no momento em que o agressor está a 1 metro delas. Para confirmar o que digo, citarei testes realizados com musaranhos e musaranas. Os musaranhos insetívoros comeriam uma musarana com prazer. Quando os musaranhos se aproximavam a cerca de 1 metro das musaranas, estas começavam a estridular, intensificando o som conforme o predador se aproximava. Vou tentar gravar para vocês como isso soa. Vocês estão ouvindo? E basicamente esse é o som que as Ronchi fazem. Então sim, elas são venenosas, conseguem picar, são blindadas e nada as come. Elas têm a capacidade de emitir sons para afastar predadores. E se alguém perguntar se isso é tudo, não é. Absolutamente não, porque muitas espécies de Jronek desenvolveram o que chamamos de coloração aposemática. Isso significa que ao longo da evolução, elas desenvolveram cores muito contrastantes e brilhantes para que um possível predador saiba que, se tentar comer isso, no melhor dos casos, vai acabar sentindo dor. E para confirmar que isso funciona, foram feitos vários testes novamente. Inclusive em aves, e aqui, para não causar a morte das aves, simplesmente pintaram os tenébrios do jeito que a natureza pinta as Jronchi. E o que aconteceu? Acontece que as aves, usando a visão, distinguiam quais estavam pintados e quais não estavam. E claro, comiam vorazmente os que não estavam pintados, enquanto evitavam os tenébrios pintados. Quer dizer, houve algumas tentativas de ataque, mas nenhum desses tenébrios pintados para parecerem uma vespa foi comido pelas aves. E isso significa que as aves também sabem que essas cores significam dor ou algo pior. Além disso, também foram feitos testes com lagartos, por exemplo, do gênero Uta. E esses lagartos, depois de tentarem atacar uma dessas fêmeas, porque aqui houve uma tentativa de ataque e de comer. E além disso, depois houve uma ferroada na lagartixa do gênero Uta pela fêmea. O resultado foi que a lagartixa, após 24 horas, foi encontrada morta. Então isso também mostra que esse veneno, digamos, é bastante forte. Para o ser humano, não causa nenhum grande dano além da dor. Mas, bem, as fêmeas conseguem se defender. Então, resumindo, elas são simplesmente tanques no mundo dos insetos. E tanques lindos. Aqui na minha lista, acho que o primeiro lugar pertence ao gênero Dacimutila, que ocorre, entre outros lugares, na América do Norte. E as fêmeas do gênero Dacimutila possuem cores lindíssimas. Elas podem ser muito peludas e brancas, podem ser vermelhas, podem ser marrons, e essa coloração delas é simplesmente incrível. Existem também mutilas muito bonitas na África, mas acho que as espécies europeias e nacionais também não ficam atrás em aparência. Outra questão, as mutilas às vezes causam muitos problemas para taxonomistas e entomologistas. Por quê? Porque uma das características mais reconhecíveis delas é o dimorfismo sexual. Claro, já falamos sobre diferenças como a ausência de ferrão nos machos, ferrão nas fêmeas, isso é bastante óbvio. No caso delas, acontece uma situação em que as fêmeas que vocês estão vendo agora na tela, porque essa é uma fêmea, não tem asas e andam pelo chão assim durante toda a vida. Já os machos voam. Por que eles voam? Porque eles têm asas, certo? Vocês entendem isso? Os machos têm asas, as fêmeas não têm asas. E isso é uma diferença tão grande que, às vezes, as pessoas que estudam as Jronchi e a entomologia se perguntam se determinado macho e determinada fêmea são realmente da mesma espécie. Só observando a cópula desses insetos é que se pode afirmar, ok, são da mesma espécie. Caso contrário, não dá para saber, porque machos e fêmeas são extremamente diferentes. E ainda tem a dieta. A dieta, como vocês podem imaginar, já que são parasitoides, a dieta das formas jovens, ou seja, das larvas, é composta de carne. Elas se alimentam do hospedeiro, lá comendo larvas ou pupas de outros himenópteros. Já os adultos não são tão maus assim. Eles não vão caçar a gente, não vão nos morder, porque os adultos das Jronchi se alimentam de pólen de flores.
E aqui surge uma certa dúvida, porque enquanto os machos que realmente têm asas foram observados se alimentando de néctar de flores, eu não encontrei informações sobre do que as fêmeas se alimentam. Suspeita-se que elas também se alimentem de néctar de flores, mas eu não consigo imaginar muito bem uma situação em que uma fêmea encontra uma flor e precisa subir nela só para se alimentar dessa flor. É possível que elas comam outro alimento vegetal, mas ainda preciso me informar melhor sobre isso. Resumindo, não há dúvidas de que esses pequenos insetos, às vezes com 1,5 cm, às vezes com 1 cm e às vezes até com 3 cm, porque é mais ou menos esse o tamanho que as Ronchi atingem, são um dos exemplos mais extraordinários, primeiro de aposematismo, segundo de arte de sobrevivência e terceiro, são simplesmente um belíssimo exemplo de entomofauna que também podemos encontrar no nosso próprio quintal. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem e comentem sobre quais insetos vocês querem saber mais. Até o próximo vídeo! Oi.